Igor, meu irmão Edésio, João Pedro, e os que estão em casa, né, participando. Hoje nós vamos continuar a lição 62 e vamos terminar ela. Vamos orar então? Pai nosso que está nos céus, pedimos ao Senhor que essa noite seja uma bênção para o nosso entendimento da Tua Palavra. Queremos entender sobre isso, que é um método de evangelização, de comunhão, de discipulado. E nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ensine, nos entusiasme nisso, nos abra os olhos para ver o valor destas práticas, Senhor, de pequenos grupos. Nós pedimos pelos que estão em casa, que seja também uma bênção para eles. E pedimos em nome de Jesus. Amém. Então nós gastamos um bom tempo das nossas aulas, nas 2 segundas-feiras passadas, para a gente falar, né, do pássaro da igreja, né? De 2 asas, a asa dos grandes grupos e a asa dos pequenos grupos. Então a igreja a gente pode comparar ela com um pássaro que foi feito para voar alto e precisa dessas 2 asas para ela voar alto. Voar alto significa que ela vai cumprir o seu propósito. Então, falamos também de propósito, isso é muito importante. E o propósito da igreja é gerar Cristo em nós. Sobre propósito, eu vou falar mais uma coisa que é muito pertinente para o tempo de hoje. O pessoal diz assim, vou escrever aqui, com aspas. Isso aqui é uma crítica, tá? Isso aqui é uma crítica à maneira como igrejas são conduzidas hoje no Brasil. O importante não é o que é certo, mas sim o que dá certo. Vou até colocar aqui 3 pontinhos. Vou pôr um cifrão aqui, vou fechar as aspas e um ponto final. Porque o dá certo hoje para várias pessoas que estão liderando a igreja significa isso aqui, ó. Então eu conheço, não só de ouvir falar, mas eu conheço de experiência prática. Já vi pessoas fazendo isso, falando isso, líderes de igreja. Vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito, porque assim entra mais dinheiro. Desse jeito que eu estou falando para você aqui. Não, mas vamos ver se isso é de acordo com a Bíblia, se isso é o que Deus quer. Não. A gente vai fazer aquilo que dá certo. Por isso que isso aqui é uma fala errada. Uma fala errada, né? Muitas pessoas hoje estão se guiando por isso aqui, ó. Na igreja o importante não é o que é certo, mas sim o que dá certo em termos financeiros, né? Então, essa fala, ela é diametralmente oposta à ideia de propósito, porque essa fala aqui, ela não está nem aí para o propósito da igreja, que é gerar Cristo em nós. Na verdade, isso aqui é uma corrupção do propósito. E eu estou falando disso muito aqui, porque a gente está num curso de formação de obreiros cristãos, pessoas que vão estar sendo preparadas para poder ser ministro do Evangelho plenamente, né? Mesmo que você não seja um pastor, mas você está sendo aqui preparado para você ser uma pessoa evangelista. Não de profissão, não de tempo integral, mas ser capaz de levar Cristo às pessoas, ser capaz de ajudar na igreja com mais conhecimento. Então, eu preciso explorar esses aspectos negativos para alertar. É como se a gente estivesse falando, olha, existe a doença, viu? Nós queremos falar da saúde, mas eu tenho que falar um pouquinho da doença. Porque sabendo da doença, a gente se previne contra ela. Caso ela acometa, a gente sabe como curar, porque
sabe o que é saúde. Então, isso está assim, principalmente com as redes sociais tornaram isso pior, porque você tem contato com qualquer pessoa pelo seu celular, pelo seu computador. Né? Eu não sou muito de ficar vendo isso, mas o YouTube, ele põe para mim aquelas sugestões, eu fico de vez em quando vendo o YouTube, né? Vejo o canal da igreja para ver como é que está sendo os cultos, eu vejo eu pregar, né? Porque é bom a gente se ver pregar para poder se corrigir, etc. E o YouTube põe aquelas sugestões de vídeo do lado. Eu acho que é porque eu fico acessando muito vídeo de igreja, envolvendo o Evangelho, ele põe muita coisa do Evangelho. E no meio das coisas do Evangelho está cheio de coisa de falso profeta. Eu não gosto de ver não, mas de vez em quando eu fico curioso e clico lá para ver. Hoje eu vi uma tal de pastora Ayala, que eu nunca ouvi falar, é uma mulher que é Miss Tatuagem, lá em Salvador da Bahia, e desfilando lá, levantando a saia para ver a tatuagem até aqui em cima. Pastora, tatuada do começo da cabeça até debaixo do pé, eu acho, totalmente coberta de tatuagem, piercing para todo lado, e zombando. Não é uma pastora de jeito nenhum, mas nem cristã é. Mas olha para você ver, não é nem cristã, mas título de pastor, e tem seguidores, e tem igreja. E vende não sei o que pela internet, o pessoal compra, e o pessoal dá like para ela, e vai na igreja dela. Ou seja, os falsos profetas, eles estão aí, se dando bem. É o que Jesus falou, existirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, muitos dos dois lados, né? Muito falso profeta e muitos enganados, né? Então, gosto muito de reforçar, nós estamos no estudo bíblico, que a gente não pode perder de vista o propósito. Aqui o propósito virou isso aqui, né? Nessa mentalidade aqui, o importante não é o que é certo, mas sim o que dá certo. Né? Já ouvi líderes de igreja falarem isso, se guiarem por isso, líderes de igreja, pessoa que é pastor, que já falou isso para mim, olha, não, pastor, mas sabe o que não é importante o que é certo, importa o que dá certo. E eu sei que ele estava falando isso aqui. Ó. Não importa se eu estou mentindo um pouco, se eu estou enganando as pessoas, importa que está entrando dinheiro, é isso e acabou. A pessoa perdeu o propósito, na verdade ele pegou o propósito bíblico, correto, de Deus e transformou em dinheiro. Adorador de Mamon. Mas nós não podemos perder que o propósito de Deus não é nada disso aqui. O propósito de Deus é gerar Cristo em nós. E Cristo só pode ser gerado em nós se nós fazemos o que é certo. É claro que o que é certo, lá no final das contas, vai dar certo, obviamente. Num primeiro momento parece que não, porque o sucesso, para quem pensa assim, é muita gente na igreja, é muito dinheiro entrando, é fama, é reputação. Então, no primeiro momento, parece que eles estão certos. Porque eles fazem as coisas erradas, enganam, mentem, e tudo mais que a gente sabe. Mas o povo vem e o dinheiro entra. Então, vamos continuar, ué. É isso aí que é o caminho. Eu estou falando para vocês assim, o que eu vi com os meus próprios olhos, pessoas fazerem do jeito que eu estou falando. Não é uma teoria, não estou falando assim, eu acho, eu li num livro, não, eu vi pessoas na minha frente, procedendo desse jeito. A pessoa nunca abria a Bíblia para ver se é assim que Deus quer. Eu nunca vi alguém, essas pessoas, né, que eu estou me referindo, vamos abrir a Bíblia para ver como é que Deus quer, se está certo. Não. Todo o tempo era assim. Como é que foi? Chegava para outro pastor assim, aí, entrou muito dinheiro? Veio muita gente? A pergunta era essa. Não, pastor, entrou muito dinheiro, o povo deu mesmo, contribuiu. Vamos fazer aqui também. Desse jeito. Ninguém pergunta, meu irmão Mateus. Ninguém faz como Bereia. É assim que a Bíblia ensina, é assim que a palavra diz? Não. Ninguém desse tipo aqui, né? Ninguém desse tipo aqui. Eu acho que eu estou um pouco exagerado em ficar alertando tanto, sabe? Eu acho. Mas vou falar uma coisa, eu tenho um nojo disso.
E talvez seja por isso que eu falo, eu tenho nojo. Eu não sou contra as pessoas ganharem dinheiro, não, para ganhar dinheiro. Mas não no Evangelho. Quer comercializar? Tem um monte de coisa para comercializar. E vende sandália havaiana, vende o que você quiser. Mas vender o Evangelho, vender a palavra de Deus, a coisa mais sagrada que existe, e pior ainda, além de vendê-la, falsificando ela. Eu costumo comparar assim, imagina que alguém descobriu a cura do câncer, um remédio que cura todos os cânceres em todos os estágios. Descobriu. O cara inventou, né, conseguiu, é um farmacêutico, é um bioquímico, mais ou menos igual aquele lá do interior de São Paulo, né, da USP lá, né? Tá proibido, mas tem gente tomando por ordem judicial e diz que está fazendo efeito, né? Que cura câncer. Vamos supor que aquilo seja de verdade, é um remédio que cura todos os cânceres, em todos os estágios, até na metástase, ele cura. E o inventor falou, é de graça, eu vou dar de graça, eu quero que vocês deem de graça. Aí vem um raio de um laboratório, que imita aquele remédio, falsifica ele, e vende caro. Vou falar uma coisa para vocês, eu estou bravo. Essa pessoa tem que ser enforcada em praça pública. Meu irmão Luciano, tem que ser enforcada em praça pública. Essa pessoa tem que ser enforcada em praça pública. Eu virei muçulmano agora, né? Pena de morte para essa pessoa. Ele é um serial killer. Ele é um assassino, um homicida. E a pena para o homicídio na lei de Moisés é a pena de morte. Só que, aí quem, por exemplo, falsifica ou promete outras mil coisas, negando o que ele fez, vende por 5.000. Então, assim, é mais fácil o cidadão. Eu comprei. Tem um monte de gente a pagar 5.000 que eu quero pagar, porque deve ser bom, que é caro, porque Essa comparação é muito boa. Explica bastante o ser humano na sua loucura. Vou até para o pessoal de casa ouvir, vou repetir aqui, tá, irmã? A irmã Leia está falando o seguinte, comparação levando à frente. O remédio, de verdade, ele é de graça, para ficar fácil. De graça. O falsificado, ele custa 5.000 reais cada drágia. O ser humano é tão bobo, tão abestalhado, que ele prefere comprar o de 5.000 reais falsificado, só para falar, eu paguei 5.000 reais, foi muito isso, e deve ser verdadeiro, porque custa 5.000 reais, então deve ser verdadeiro. Eu posso pagar 5.000, está vendo? E comprei por 5.000, e deve ser verdadeiro, porque custa 5.000, outro é de graça, não deve ser falso, é de graça, um deve ser verdadeiro, nesse aqui 5.000 deve ser verdadeiro. É assim. Então, para os verdadeiros, falta informação, mas é possível, irmã Diana, que você fale dessa informação e o cara vai continuar comprando de 5.000 reais falsificado. Tem alguns que vão. Tem alguns que vão. E eu concordo, é assustador. Porque o evangelho verdadeiro está sendo pregado. A Bíblia fala isso, que as pessoas ouvem e o desprezam e vão pela coceira dos seus ouvidos atrás daquele que vende o falsificado por 5.000. É o que a Bíblia diz. Vou passar para a irmã, porque o pessoal de casa fala que não ouve. O HIV, né? Assim, se a gente for parar para pensar, descobriram a cura da AIDS muito rápido. Né? Primeiro era um coquetel, um monte de remédio, depois o coquetel virou uma pílula. Então, assim, e o câncer ele já existe há, né, muito mais tempo, e até hoje. Né? Então, assim, é tudo uma questão, eu acho que é mesmo estratégia do inimigo, sabe? Até mesmo nessas questões
que a gente passa muitas vezes despercebido, né? Que vem assim de encontro com a desumanização das coisas, sabe? Então eu acho muito importante, assim, eu não acredito que até hoje não encontraram a cura para o câncer e encontraram para o HIV. Mais ou menos a mesma coisa com o remédio psiquiátrico, né? Também tem uma série de denúncias sobre remédios psiquiátricos. Eu continuo crendo que isso acontece muito pela falta de informação. Porque quando a pessoa procura uma igreja bíblica, uma igreja que trabalha a palavra mesmo, a palavra vai transformar, a palavra vai criar raiz ali, e ela não vai querer buscar outra. E também, quando ela ela decide mergulhar ali na palavra, estudar a palavra, aprender de verdade, e a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela transforma, né? Então, eu acredito muito pela falta de informação que o ouvido coça e ela sai à procura de alguém que fale algo agradável para ela. Pastor, até que ponto a gente pode pensar que isso possa ser uma coisa que já está definida na Bíblia? Que muitos vão ouvir, mas não vão crer. Não tem isso na Bíblia? Sim, agora, nesse tempo. Na verdade, irmã Diana, uma parcela, sim, é disso aí que você falou, uma parcela das pessoas é isso aí. Elas estão no engano porque não houve quem as esclarecesse. Quem são essas pessoas? Nós nunca vamos saber, a não ser no momento quando a gente a esclarece. Sim. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos aproximar e vamos esclarecer. Olha, não é desse jeito, é como a Bíblia diz, vamos falar como é. A partir desse momento nós vamos saber quem ela é. E, infelizmente, tanto pela Bíblia, quanto pela minha experiência doída, existem pessoas que você esclarece intensamente, um esforço hércules, de N atendimentos, N visitas, e ela continua no erro e quer o erro. Gostam de ser enganados, acham que estão levando vantagem no engano. Rejeitam a verdade mesmo. É assustador. Eu falo isso assustado. Mas estou só preparando o seu coração, porque você provavelmente vai encontrar esse tipo de gente. Para você não pensar que o problema está com você. Foi eu que não esclareci bem, foi eu que não soube explicar, foi eu que não tive uma boa retórica, um poder de persuasão, foi eu que não jejuei muito, não orei bastante. O problema não é você, o problema é a pessoa, ela não quer a verdade. Podíamos até tentar entender por que ela não quer. Acho que a gente pode até, assim, a gente entende, é preciso que a gente aprenda a discernir até onde que é o nosso papel, até onde que é o nosso, o que a gente tem que fazer para a gente não avançar no sentido de começar a sofrer porque eles não aceitaram, porque eles estão no engano. Então, a gente, obviamente, que a gente vai pregar, a gente vai anunciar o Evangelho, mas nós precisamos nos resguardar para não cairmos na doença com o sofrimento do outro, né? Isso é tão importante, porque se você começar a sofrer pela incredulidade e pecado do outro, você vai parar de ser evangelista. Você vai parar. A gente precisa saber disso, porque senão você para de evangelizar. Porque você vai encontrar pessoas assim, vai doer. Ninguém é masoquista. Ninguém procura sofrimento para si mesmo. Aí você para de evangelizar. Quando você entende, essa palavra para você, quando você entende que a sua responsabilidade não é converter ninguém, não é ser o mais sábio de todos os homens e mulheres, com a capacidade de persuasão fantástica, ou seja, que não é você que converte, é o Espírito Santo.
que cabe a você só o testemunho de Jesus e saber que você vai encontrar os que não amam a verdade. Você expõe a verdade com toda a clareza possível e imaginável. E a pessoa não quer. Para você ficar bem e continuar evangelizando, porque vai haver os que vão querer. Eu já tive experiência com esse tipo de pessoas assim que não querem a verdade. E eu cheguei numa conclusão minha. Não sei, os irmãos, o próprio pastor pode dizer. Eu acho que essas pessoas elas estão numa zona de conforto. E a palavra de Deus ela é desconfortável em algum ponto. Porque Deus ele conforta, mas ele confronta. A palavra confronta. E eu acho assim que a pessoa quando está vivendo assim na mentira, ela está ali numa zona de conforto. Aí quando você vem e fala para ela que ela está errada e mostra na palavra, aquilo eu acho que incomoda. Eu acho que incomoda. Aí a pessoa prefere viver naquela mentira do que viver a verdade, porque não quer ser confrontada. Não, a gente tem um negócio perigoso que chama ego, né, pastor? E quando você conforta o ego, até a gente mesmo, né? A gente mesmo, se alguém confortar o nosso ego vamos supor, com um simples aplauso, a gente já, se não guardar o coração, precede a queda. A nossa irmã Diana perguntou, né, por quê? Essa eu acho que é uma ótima explicação. Tem pessoas que não querem sair da sua zona de conforto. E o evangelho incomoda. Não vou dizer que o evangelho vai tirar a pessoa, vai fazer a pessoa viver uma vida horrível, não é isso. Mas é principalmente zona de conforto que tem a ver com pecado, viu? Porque se a zona de conforto tem a ver com santidade, o evangelho não vai atrapalhar, não vai confrontar nada, vai até bater palma, fica aí mesmo, é aí que você tem que ficar. É porque a pessoa está fazendo alguma coisa errada, e aí precisa entender, porque é isso que Jesus falou lá em João 3, por que rejeitam a luz? Porque as suas obras são más, ou seja, estão pecando. Estão vivendo alguma forma de pecado, e ela percebe que o evangelho ela vai ter que escolher o evangelho ou o pecado, ela quer o pecado. Por que ela busca um evangelho falso? Primeiro, porque o evangelho falso não confronta o pecado. Nenhum evangelho falso confronta o pecado. Nenhum. Sim. Primeira coisa, é um evangelho adocicado, desidratado, pasteurizado, desnatado, né? Que não tem nada, né? Só tem água, mais nada. Mas tem cor de leite, né? É branquinho também, né? Fizeram cal lá, sei lá o que fizeram. Parece leite, mas não é leite, é água com cal, entendeu? Mas o cara faz de conta que é leite, porque ali não confronta o pecado, ele vai falar glória a Deus, aleluia, vai cantar uns louvores, vai dizer que é crente. No Brasil hoje é chique falar que é evangélico, né? Um tempo atrás não era chique, não, hoje é chique, né? Então ele vai ficar assim, vai arrumar uns namorados, porque tem uns que querem isso, sabe? E vai ficar por cima, né? De repente ele está lá numa posição lá que vai receber aplauso, dinheiro, né? E vai por aí afora. Então, nada disso é o evangelho. Então, a gente poderia resumir que a questão toda está no que Jesus falou. Porque as suas obras são más. Nunca vai para a luz. Vai para o evangelho falso, que é trevas do mesmo jeito. Evangelho falso não é luz. Eu pego a Bíblia e seleciono alguns versículos e tal, alguns salmos, algumas coisas que o cristão faz. E faço aquilo, eu não sou cristão por isso. Eu sou cristão se eu sigo Jesus Cristo, eu sou discípulo dele. Se eu vivo a integralidade, se eu aceito ser confrontado. Sim. 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 Pastor, os frigir mesmo dos ovos, no final das contas, é porque ele não conhece a palavra. É. Ele, se conhecer, reconhece que o evangelho é falso. E vai saber também que você não vai lá para obter bênção. Não é assim que você obtém as bênçãos. Não é ir atrás das bênçãos que você obtém. É. Você consegue. É. Você meditar na
Temos que dizer que é isso. Eu vou dividir aqui em 3 tipos de gente. Os que não querem o Evangelho, não querem. Você pode ser perfeito em explicar, gastar dias e dias, meses, semana, fazer todos os estudos bíblicos com ele, orar com ele, e tudo mais, carregar ele no colo, levar presente, e fazer tudo o que você quiser fazer. Ele não quer. Uma vez uma pessoa, eu trouxe ele 1 ano na igreja. 1 ano. Pegava na porta da casa dele, trazia na igreja, levava ele para a casa dele de volta. 1 ano assim, toda semana. Toda semana, toda semana, toda semana, toda semana. Às vezes 2 vezes por semana. Não quer. Aí quando eu descubro. Não, eu descobri que ele não queria, porque ele falava, não, tal, foi bacana, né? Nossa, gostei, bacana. Vamos aceitar Jesus e batismo? Não, não sei o que e tal, vamos deixar para depois, vamos ver, Deus não tocou meu coração ainda. E eu fui ali, né? Nunca mais quero ter essa experiência, tivesse para nunca ter mais. Não quer. Não quer. Tem outros casos aí. Tem aqueles que querem. Você fala uma vez, Jesus já está dentro. Estou dentro, quero isso, amém. Vou com você, você nem se precisa pegar em casa, ele vem por conta própria. Quero Jesus. Critica o batismo, pastor? Me batiza aí. E aí, irmã Diana, acho que tem os confusos que estão no meio do caminho. Que a gente não sabe se ele vai cair para cá ou vai cair para lá. Esses aqui talvez seja o pessoal que você está falando. Mas principalmente o pessoal que você está falando. Que falta esclarecimento. Que falta ensinar. Alguns daqui vão cair para cá, e alguns daqui você não perde tempo não, isso. Esquece, é jogar pérola aos porcos mesmo, esquece desse pessoal. Eles são vampiros, eles sugam sua força, seu tempo, sua energia, são vampiros, bebem o seu sangue. Sai fora desses caras. É o que Jesus falou, não jogue pérola aos porcos, nem desde o que é santo aos cães, não perca tempo com esse tipo de gente. Você viu que não quer, sacode a pó da sandália e vai embora. Não quer, não quer. Esse aqui você pode investir. Pra caramba, dá tempo a ele, ajuda, vale a pena. Esse aqui, eu acho que a gente tem que ter um empenho, mas assim, tem que ter uma limitação. Então, vou dar um exemplo. Você fica 3 meses com essa pessoa, buscando em casa, levando em casa, 3 meses. Fala com a pessoa, tem um pouco de paciência, evangelize. Mas você não quer aceitar Jesus? A pessoa começar a dar desculpa e tal, escorregar para cá e para lá. Ou ele é desse tipo aqui, ou não é o momento dele. Eu falaria para você, não perde tempo com a pessoa depois de um tempo. Esse aqui, ó, num primeiro momento você pode investir. Esse aqui você não investe nunca, esquece dele. Esquece. Esse aqui você pode investir por um tempo. Esse aqui você pode investir para sempre, né? Esse aqui por um tempo. Você percebeu que já deu? Já deu. Alguns vão valer a pena. Em 3 meses eles estão aqui. 2 meses, 4 meses, eles estão aqui. Valeu a pena os 3, 4 meses que você gastou com ele. Mas se você começou a ver, põe um prazo de validade, você, o Espírito Santo, né? Senhor, me ajuda aí a discernir. Põe um prazo de validade. Não deu, esquece. Não estou dizendo que esse aqui vai para o inferno, não, depois de 3, 4 meses. Mas, assim, não é agora o momento dele. Então, deixa de lado. Está imaturo, ou não quer mesmo, daqueles que não querem. A gente muitas vezes não sabe exatamente, né? Tem alguns que a gente vê que não quer, né? Infelizmente. Tem pessoas que eu acho que já estão condenadas em vida agora. É a operação do erro. Estou falando forte, sabe? Não vou dizer que é X ou Y, mas eu tenho algumas pessoas que eu falo, não adianta não, isso aí não vai não. Tem aqui, né? É o tipo que eu quero, mas não quero, né? Não leva a sério. Ou é uma pessoa que está meio confusa ainda? Não, né? Então ele não quer fantasiar de quê?
esse tipo aí, eu até coloco ele aqui, tá? Eu coloco ele aqui, confuso nesse sentido. Ele entendeu muita coisa, mas acha que coisas do mundo não tem problema, né? Não foi convencido ainda do juízo, né? Que Jesus fala que o Espírito Santo convenceria do pecado, da justiça e do juízo. O juízo é convencer que o mundo não tem nada para nós. Ele ainda não foi convencido, porque ele não deixou o Espírito Santo convencer ele. Ele tem uma dureza de coração aí. O que eu faria com essa pessoa? Eu confronto ela. Então, estou com você, estou falando de Jesus, estou te convidando para ir na igreja, você já foi comigo, você gostou aqui. Deixa eu mostrar para você na Bíblia, lá em Marcos 16, 15 e 16. Quem crer e for batizado, será salvo. Aí eu abro lá em Mateus 28 também, mostrando que Jesus fala do batismo, mostra o batismo do eunuco em Atos 8. Leio Romanos 6, que fala do batismo, por exemplo, porque o batismo é uma boa prova, porque a pessoa, para ela ir para o batismo, é uma decisão mais firme. E aí, está na hora de você batizar, vamos batizar? Ah, não sei se não é a hora, Deus não tocou meu coração, eu preciso resolver uns probleminha aí, eu acho que está meio cedo, não estou muito... Ó, está enrolando. A gente confronta com a palavra, sabe? Ó, irmão, entendi, você está aí... Não tem que Deus tocar no seu coração, não, Deus já está tocando aqui, ó, a Bíblia aqui, ó. Está tocando agora. Deus está tocando agora, Ele não tem que tocar, está tocando agora. Quem crer e for batizado será salvo. Você crê? Então seja batizado. Deus está tocando no seu coração agora. Estou falando em nome de Jesus para você. Seja batizado. Deus está tocando agora. Não, tal, não sei o que, tal. É porque Ele não quer, irmão. Se Ele ficar escorregando igual sabão, Ele está aqui, ó. Ele está aqui. Às vezes fica pesando também, não quer parar de beber, então vem sem parar de beber. Pode ter um esclarecimento aí, olha, não, mas acontece isso, às vezes a pessoa pensa que ele tem que se aperfeiçoar antes para depois ser batizado. Não. Você concorda que bebida é uma coisa que você tem que largar disso? Você quer viver isso para sempre? É escândalo, pode se tornar um vício, exemplo ruim para os seus filhos, para os seus amigos, para o seu sobrinho, para o seu neto, para quem convive com você. O Espírito Santo vai tirar isso de você. Você crê em Jesus de todo o coração? Aceita o batismo. Deus vai tirar da sua vida esses vícios e outros pecados. Se a pessoa está aqui, ó, ele vai para o batismo. Mas se ele continua dizendo, não, eu sei, mas assim, deixa eu pensar um pouquinho, assim, está muito em cima e tal, e começa a escorregar, é porque ele está aqui, ó. Jesus ainda não é o Senhor 100% da vida dele. Não vou dizer que ele é um perdido condenado para sempre, não. Mas não é a hora dele. E você vai estar perdendo tempo com ele. Você pode, é claro, não é esquecer dele, mas você não vai ficar com aquele empenho continuamente. Porque acontece o que o Luciano falou, você começa a ficar frustrado. Vai desanimando, você fica frustrado. Você vai ficando cansado daquilo. Porque você, era que evangelista, você empenha o seu coração. Você não está falando ali ao léu, um negócio friamente, você está pondo todo o seu coração naquilo, você está com uma grande expectativa que a pessoa aceite, porque é a coisa mais importante que existe. Aí a pessoa começa a dar um monte de desculpa, esfarrapada, você começa a ficar triste com isso, você fala, meu Deus, e eu como crente não posso ser muito bravo, né? Tem que ficar, não, entendo, tá bom, não entendo não, eu estou sendo mais direto agora. Você está jogando fora a sua oportunidade de salvação. E eu até falaria mais, eu vou parar de pregar para você, sou seu amigo e tal, mas vou parar de pregar para você. E leria o texto de Jesus, estou jogando pérola aos porcos. Sabe por quê? Para dar uma sacudida. E talvez ele... Opa! Amém? Vamos continuar então. Então vamos entrar na lição agora. E eu estou fazendo tanto esses preâmbulos, porque a hora que a gente começar, né, a fazer o trabalho aí, de pequenos grupos, e o estudo bíblico nos lares é um pequeno grupo, nós vamos encontrar esse tipo de situação. Está muito quente? Vocês querem que ligue o ar-condicionado? O que vocês querem? Está tudo bem? Tá. Então, vocês vão ter, vocês já tiveram e vão ter esse contato, porque no pequeno grupo, estudo bíblico nos lares, por exemplo, tem muito a ver com evangelização e edificação.
vira uma espécie de clubinho, né? Uhum. Não está não, tem que ter o equilíbrio só. Ô João, eu vou pedir para você ligar esse ar aqui, ó, porque está bem quente aqui para mim na frente. Vou pegar aqui a chave. Mudou lá, não mudou não. Existe o equilíbrio, né, irmã Leila, de a gente se fechar demais entre nós, que aí a gente transforma a igreja num clubinho, né? Só interessa a gente aqui, se fecha nas quatro paredes, não vai atrás da pessoa lá fora, do perdido, do que não é convertido. Perde, a grande comissão deixa de ser cumprida, e a grande comissão é a missão da igreja. Então, esse é um desequilíbrio. O outro desequilíbrio é esquecer dos de dentro e preocupar só com os de fora. Temos que ganhar, 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 tem que ganhar o tempo todo, tem que trazer gente nova o tempo todo. E os que estão de dentro não são edificados na fé, não têm comunhão, não são ensinados na palavra, não recebem atenção, não são assistidos. É o outro extremo. Então, a gente precisa do equilíbrio. E aí a gente tem que achar esse equilíbrio. Mas aqui na lição, então, tem aqui o pregador, né, suando igual eu aqui, mas ele está suando não de calor, está suando de nervosismo aqui na capinha aqui da lição, né? Ele está dizendo assim: quando eu me coloco diante da congregação, eu tremo como geleia, minha voz desaparece completamente, esqueço tudo o que ia dizer. Por isso, eu não posso pregar. Ô, João, obrigado. O que devo fazer? Então, aqui está mostrando uma pessoa que tem dificuldade de pregar para grandes grupos, né? De ministrar para grandes grupos, ensinar, pregar para grandes grupos. Grandes grupos é um culto, por exemplo. E isso acontece. Eu acho que o mais comum é isso. É difícil você pegar uma pessoa nova na fé ou nova na igreja e ele já ter prazer de subir aqui e pregar. É raríssima essa pessoa. Quase que não existe essa pessoa. O normal é todos nós dar um friozinho na barriga, esquecer, e assim vai. Esse é o normal, né? Então, o autor aqui está dizendo que não se preocupe, né? Existe um estágio aqui de treinamento, que são os pequenos grupos, porque realmente é mais fácil você compartilhar o evangelho, fazer um estudo bíblico com 2, 3, 4, 5 pessoas. Então, meio que ele está falando o seguinte: comece dos pequenos grupos. E esse é um conselho ótimo, excelente. Foi assim que eu comecei. E eu acho que a grande maioria das pessoas começa nos pequenos grupos. Pequeno grupo não é só esse estudo bíblico no lar, né? É conversar depois do culto, é conversar antes do culto, é conversar no café com prosa, é conversar no churrasco no sítio, é encontrar no supermercado, na fila lá do supermercado e ficar conversando sobre as coisas de Deus com o irmão. Tudo isso é pequeno grupo, né? Pequeno grupo é infinitamente diversificado. Mas falando especificamente de estudo bíblico nos lares, é um pequeno grupo interessante, porque ele tem um propósito bem definido: vamos estudar a Bíblia. É um pequeno grupo, permite desinibição, comunhão, né? Todos podem falar, tem muito menos a sensação de timidez, né? Num pequeno grupo a gente é um pouco mais desinibido. Um ambiente aconchegante, que é o lar. Então, esse modo é muito bom, né? Células nasceram disso, né? A gente estava falando de células. Células nasceram lá na Igreja do Evangelho Pleno, lá em Seul, com a ideia de grupos familiares. Os mais antigos, né, irmã Leila? A gente lembra de grupos familiares, né? Teve um tempo no Brasil, década de 80, por aí, começo da de 90, que começou-se a se propagar pelo Brasil afora, nas igrejas evangélicas, essas ideias de grupos familiares. Às vezes falavam grupos caseiros, mas é a mesma coisa. Que era isso aí. Você fazer reuniões na sua casa, ou na casa de alguém, para um louvor, para um estudo bíblico, para uma oração, um pequeno culto.
mais ou menos como o pastor Rogério está fazendo o culto no lar, mais próximo de um estudo bíblico. Bom, tinha vários formatos, né? A ideia era o seguinte: reúna um pequeno grupo na sua casa ou na casa de alguém, para louvar a Deus, para orar, para conversar conversas boas sobre as coisas de Deus, sobre a vida, para estudar a Bíblia. E foi aqui que começou células. Aí a igreja de Seul pegou essa ideia, que isso aqui nasceu nos Estados Unidos, né? Essas ideias. Pegaram essas ideias e levaram para Seul. Lá em Seul, eles transformaram isso em... não chamava célula ainda, mas assim, algo mais formal, que tinha um roteiro a seguir, porque o grupo familiar é bem informal. Você não tem roteiro a seguir, né? O que Seul fez foi criar um roteiro. Então você faz um primeiro assim, depois você faz aquilo, e o objetivo era a evangelização. Aí o pessoal da Colômbia, lá de Bogotá, da igreja, que se eu não me engano chama-se da Renovação Carismática, mas não é católica não, é uma igreja evangélica, começou a dar um formato e começou a chamar de célula, que veio para o Brasil, do jeito que Bogotá fez, e aqui no Brasil teve algumas adaptações. A Batista Central, por exemplo, eles não seguem exatamente o modelo de Bogotá. É um pouco diferente. Já o pastor Gilbert, que esteve conosco várias vezes, é de uma igreja batista, né, em Belo Horizonte, que segue mais próximo o modelo de Bogotá. Né? Então, tem variações. Então, estou falando isso pelo seguinte: nasceu tudo com a ideia de coisas no lar. Né? No lar. E casa tem muito aspecto. Se você chama alguém para sua casa, para tomar um café, para conversar, a pessoa se sente valorizada, porque você não chama qualquer um para sua casa. Então, chamar para casa é algo importante, né? É algo que você está valorizando a pessoa. Aproxima a pessoa. Tanto quem chama quanto quem vai sentem-se honrados, né? Um sente honrado porque a pessoa veio, outro sente honrado porque foi convidado. Então, esse é um projeto interessante, né? Trabalhar com casas, lares, né? Nós, inclusive, estamos pensando em fazer um tipo de grupo familiar aqui, chamado Casas de Paz, que é um estudo bíblico nos lares com um tempo definido. Se eu não me engano, o pessoal estava usando 3 meses, não, acho que é 2 meses, 2 meses. Durante 2 meses, você convida amigos, parentes, vizinhos, quem você quiser, para você fazer um estudo bíblico durante 2 meses com essas pessoas. Casas de Paz você faz na casa da pessoa, você não traz para a sua casa não. Você acha alguém, um amigo, por exemplo, você comenta assim: olha, nós temos um projeto chamado Casas de Paz, a gente vai fazer um estudo bíblico. Aí é um estudo bíblico voltado para que a família possa viver em paz. Então tem um apelo bacana de trazer a paz para a família, por isso chama Casas de Paz. E se a pessoa aceitar, ele se torna um nucleador ali. Aí você pergunta para ele: eu posso convidar outras pessoas? Você, se você quiser, você pode convidar outras pessoas. Ou não, fica só com aquela família. Não cristãos. Casas de Paz é evangelização. Projeto de evangelização. Não é para fazer na casa de crente, não. Aí não é Casa de Paz mais, aí é outra coisa. É culto no lar, estudo bíblico no lar, né, grupos de comunhão. Inclusive, falando sobre isso, algo importante aqui na IBCL, nós não queremos fazer isso na casa de pessoas que são membros de outras igrejas, porque isso é antiético. Né? Se, por exemplo, você quiser fazer um estudo bíblico, não faça na casa de alguém que já é membro de outra igreja. Uma visita pode fazer, não estou falando que não pode visitar. Visita lá, canta louvores, tem comunhão, estuda a Bíblia, mas não faça disso sistematicamente, indo lá e tal, porque os pastores da outra igreja vão dizer que nós estamos querendo pescar no aquário. Realmente, vamos evitar isso. Então, a ideia nossa é que a gente faça ou para evangelização, ou na casa de alguém que está desigrejado, que não tem igreja nenhuma, né? Para convidar para estar na nossa casa. Pode convidar alguém de outra igreja? Pode, mas não toda semana vem cá, porque os pastores da outra igreja falam: vocês estão querendo tirar membro da minha igreja para a sua igreja. Não é bonito isso não é ético. Se a pessoa está indo por conta dela, é diferente. Eu estou me referindo a nós aqui ficarmos convidando. Isso é antiético.
Se a pessoa está vindo por conta dela, ela é livre, você não vai fechar a porta da sua casa para alguém. Né? Eu estou falando isso para a gente ter todo um cuidado aí, para não transgredir a ética. Voltando então aqui, Casa de Paz é isso, evangelização, mas estudo bíblico nos lares, você pode usar para evangelização, você pode usar para comunhão. Evangelização você usa com quem não é cristão. Quem é ateu, quem é católico. Os católicos ouvindo isso, eu vou falar que eles não são cristãos, né? Mas os católicos sabem que 98% dos católicos não são convertidos a Cristo. Os católicos sabem disso, né? Você católico está me ouvindo porventura, saiba que 98% dos católicos não são convertidos a Cristo. São religiosos, mas não convertidos a Cristo. Então, por isso que a gente evangeliza católico, sim. Se algum católico achar ruim, fazer o quê, né? A verdade é essa. 2% dos católicos talvez sejam convertidos a Cristo. Mas 98% não é convertido a Cristo. Então, os católicos são um público que precisa ser evangelizado mesmo, porque eles não conhecem o Evangelho, nunca tiveram a oportunidade de aceitar Jesus. Então, nós temos que levar Jesus para eles, velho. Eles conhecem Jesus como um ícone religioso, né? É uma figura da minha religião, mas não é o salvador pessoal deles. Eles não aceitaram Jesus pessoalmente, eles não têm a experiência de confessar Jesus como Senhor, o dia da conversão deles. Eles não têm essa experiência de convicção de salvação. Você pergunta para um católico, você tem certeza que você vai para o céu? É só Deus que sabe. Tomara que a minha mãezinha do céu me leve. Eu sou muito devoto de Nosso Senhor não, Nossa Senhora Aparecida. O católico tem mais certeza, tem mais medo do inferno, porque ele acha que vai, né? Ele tem mais certeza do inferno, porque ele acha que vai, no fundo ele sabe que vai, porque ele não está salvo, né? Então ele sabe que vai para o inferno, porque ele não está salvo. Então a gente vai evangelizar o católico. O espírita, todos os espíritas precisam ser evangelizados. Não tem nenhum espírita convertido. Enquanto na igreja católica 2% é convertido, no espiritismo 0% é convertido. Não existe espírita convertido. Não existe. Porque se ele for convertido, não vai ser espírita. O espírita convertido vai lá tomar passe, vai chegar lá, invocar o doutor Augusto Silva, vai acreditar em reencarnação? Nunca. Convertido nunca vai crer nisso. Então, os espíritas 100% precisam ser evangelizados. Os ateus 100% precisam ser evangelizados. Os budistas 100% evangelizados. Os islâmicos 100% evangelizados. E vai por aí afora. Né? Vários evangélicos precisam ser evangelizados. Não vai ser 2%, não vai ser 98% que precisa ser evangelizado de evangelho. Mas não sei, tem uma pessoa aqui da igreja que acha que uns 50% dos evangélicos não são convertidos. Ele ficou, meu filho, pai, eu acho que 50% dos crentes não é convertido não, pai. Eu falei, olha, não sei, 50% é um número grande. Mas talvez 30%. 30% não é convertido. Mas é que está na igreja, foi batizado, está lá, mas não é convertido. Não nasceu de novo. Então a gente tem que evangelizar os 30%, os 50% que está na igreja evangélica e não é convertido. Tem que evangelizar. Mas é melhor a gente enfrentar a realidade. É melhor a gente enfrentar a verdade, a realidade. Melhor. Quem é que não é convertido e é convertido? Bom, os que são convertidos a gente acaba vendo que né? Mas tem uns que a gente vê que não é, né? Sim ou não? Eu estou falando uma coisa... A gente vê que não é. Vê que não é. Não nasceu de novo. É crente, mas não é cristão. E também, assim, tem um comportamento completamente fora do Evangelho, absolutamente fora. Não é que, mesmo o convertido, ele às vezes erra, faz um pecado, né, resvala o pé, mas ele não fica naquilo o tempo todo. Não faz isso. Eu tinha um amigo que ele é crente, assim, tipo de carregar a Bíblia na mão. Aí, e ele sempre falava, né? Só ficava falando de Deus, de Deus, de Deus. Aí ele tem uma filha. E essa filha, e eu comecei a evangelizar ela, porque ela não queria se batizar. Aí eu trouxe aqui para batizar aqui em Lavras. E ele é lá de Ribeirão.
Aí eu consegui, comecei a levar ela na igreja que eu estava antes e tal, e a menina ficou bem animada em batizar e tudo. Ela não tem mãe, e então eu conversava muito com ela, ela aceitava muito os meus conselhos, né? Aí um dia ela falou: Ivone, eu quero batizar. Aí eu conversei com ele, né, e tudo para ela batizar aqui em Lavras. Aí ele falou: não. Ela não vai batizar em Lavras, ela vai batizar em Ribeirão, na igreja que eu frequento, é da presbiteriana. Vai batizar lá. Aí conversei, aí eu tentei argumentar, não, porque é o ego, né? Ela vai batizar na igreja que eu quero. Mas é uma menina, é uma jovem, né? Então a igreja presbiteriana é muito fechada, ela é muito fria. Então ela não gostava de ficar lá. Aí eu conversei com ela, ela falou assim: ó, se eu não batizar agora, quando eu fizer 18 anos, eu vou falar para o meu pai que eu não quero ser crente. Dito e feito. Ela fez 18 anos. Ela chegou para ele e falou: a partir de hoje eu não moro mais aqui. Saiu de casa e foi morar com um cara, com 18 anos, não conhecia nada da vida. Simplesmente saiu de casa. Deixa eu corrigir um pouquinho o meu modo de falar. Eu às vezes sou muito brincalhão, e eu acho até que é um defeito meu, porque parece que eu estou fazendo uma chacota ou zombando de coisas, e não é. É mais porque é o inusitado da coisa, né? Por exemplo, pessoas batizadas dentro da igreja que não são convertidas. É um contrassenso, não deveria existir isso. E existe. Aí eu começo a rir do contrassenso, né? Eu acho hilário o contrassenso, mas eu não estou fazendo uma chacota dessas pessoas, nem estou zombando delas. Pelo contrário, eu particularmente tenho muito carinho, porque pode ser que são pessoas que não foram bem evangelizadas. Elas não são convertidas porque elas não foram bem evangelizadas. Elas não foi apresentado o evangelho claramente para ela, não foi apresentado o verdadeiro evangelho para ela. Então, eu assim, apesar de ser cômico, né? Porque é um contrassenso, é cômico porque é um contrassenso, né? É como se a gente estivesse falando que existem bolas quadradas, né? A gente vai começar a rir de bolas quadradas, né? Não tem sentido, né? É um contrassenso, bolas quadradas. Então, eu não estou zombando da bola quadrada, né? Porque nem tem jeito, né, de uma bola ser quadrada. Mas eu não estou zombando da bola quadrada. Só estou rindo do contrassenso que é a bola quadrada. Mesma coisa, um membro batizado de igreja não ser convertido é uma bola quadrada, né? Não podia existir essa bola quadrada. Isso. Ela às vezes é batizada e se converte depois do batismo. Né? Acontece, a pessoa foi batizada por pressão de pai, por embalo com os coleguinhas, e assim vai. Sim. A pessoa acha que conversão é ser religioso. E conversão não é ser religioso. Sim. Uhum. Talvez até precise esclarecimento. Olha para você a igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana é uma igreja de Jesus Cristo, não é uma seita, né? Não é uma falsa igreja, é uma igreja de Jesus Cristo. Mas eles têm um problema. Como eles batizam crianças, né? Criancinhas, né? Nenéns, os filhos dos presbiterianos correm o risco de pensarem que eles são convertidos desde que nasceram, que eles não precisam aceitar Jesus. Eu sei que a igreja presbiteriana, teoricamente, ensina que o batismo infantil não significa uma conversão a Cristo. Significa, mais ou menos, né, como se fosse o desejo, uma consagração que os pais fizeram de seus filhos a Deus. Como a gente faz aqui na igreja, o batismo seria isso.
E a pessoa, o presbiteriano, o menino presbiteriano, o rapaz presbiteriano, tem que aceitar Jesus para ser salvo. Não é porque ele foi batizado quando criança que ele está salvo. Ele precisa aceitar Jesus. Só que tem um problema, ele aceita Jesus e não é batizado. Então ele só tem o ato de aceitar Jesus, mas ele não é batizado, porque ele já foi batizado quando criança. Então fica uma coisa meio esquisita, meio que passou o carro na frente dos bois, meio que... E alguém, talvez um menino presbiteriano, fala, não, eu não preciso aceitar Jesus, já sou crente desde que eu nasci. Não, não existe isso. Não existe eu sou crente desde que eu nasci. Tem que ter o dia, ou a época, que eu aceitei Jesus, que eu me lembro. Não, eu lembro do dia da minha conversão, eu lembro da época da minha conversão, eu lembro como é que foi a minha conversão. É uma experiência distinta. E talvez presbiterianos não tenham isso. E faz com que os presbiterianos, assim como católicos, sejam religiosos, mas não convertidos. E isso é muito interessante. Eu acho que a gente precisa falar muito disso hoje no Brasil, porque eu acho que igrejas evangélicas têm um percentual alto de pessoas não nascidas de novo. E o que acontece quando a pessoa não nasceu de novo, não é convertida? Se ele não nasceu de novo, ele não conseguirá ser um cristão. Não há transformação de vida. Não, como batismo não. Se a pessoa se converter verdadeiramente, nascer de novo, aceitou Jesus, nasceu de novo de verdade, e portanto vai viver a vida cristã de verdade, ele está salvo, porque não é o batismo que salva. Ele está salvo pela conversão dele a Cristo. Só que ficou um processo de conversão, como é que eu vou dizer? Cambeta, fora de ordem. Ah, mas isso atrapalha em alguma coisa? É uma pergunta que eu, sinceramente, eu não sei responder plenamente. Porque se Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo, se ele colocou essa ordem, primeiro crer, depois é batizado, e ele colocou o batismo como necessário para a salvação, porque ele não falou quem crer será salvo, mas é quem crer e for batizado será salvo. Então, eu não posso dizer que o batismo é uma coisa sem nenhuma importância. Porque a Bíblia não me permite falar isso. Porque senão Jesus falaria uma coisa sem importância? Jamais. Não tem cabimento pensar que o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, estaria especificando para nós, né, prescrevendo para nós, um ato sem significância. Não faz sentido pensar isso. Então ele tem uma significância. Então, é por isso que eu fico aqui com essa dúvida, vamos dizer assim, com esse desconhecimento, se essa pessoa vai ser, vamos dizer assim, eu não vou dizer que ele não está salvo, eu acredito que ele esteja salvo, porque senão o ladrão na cruz não seria salvo, por exemplo, que não foi batizado. Né? E outros casos que a pessoa se converte não tem tempo de ser batizado. Só que talvez isso faça com que ele não seja o cristão no padrão ouro. Vou até perguntar para algum presbiteriano que saiba, porque até onde eu sei, não é necessário. Talvez o pastor presbiteriano, se a pessoa quiser, ele batiza de novo, derrama água na cabeça de novo. Mas até onde eu sei, não é feito isso. A pessoa aceita Jesus, e o batismo que ela fez quando criança está valendo e pronto. Então até é um fato para saber. Mas o que eu quero dizer mais é o seguinte: a possibilidade de existência de pessoas em igrejas evangélicas não convertidas. Possibilidade não, a realidade, com certeza há. E o que acontece? Quando a pessoa não nasceu de novo, ela não consegue ser cristão, ela é escrava do pecado, por exemplo, ainda. Ela é escrava do pecado ainda. Ela vai pecar, vai continuar no pecado. Ela não pode ser pastoreada. Você não consegue pastorear uma pessoa não nascida de novo. Ela não consegue entender a linguagem. Ela não consegue ter conexão com as coisas de crente. Ela não consegue saber, por exemplo, o que é orar todo dia, o que é devocional, o que é ler a Bíblia, estudar a Bíblia.
os dons do Espírito, o compromisso com a igreja, o amor aos irmãos. A igreja tem defeito, tem, mas eu amo os irmãos, eu estou lá junto. Essas coisas não existem para ela. Ela é uma pessoa que só pensa nela, é egoísta. Ela vem, que benção que eu vou levar. Levei a benção que eu quero, tá bom. Não levei, eu não volto mais, eu volto daqui 3 meses só. Ou quando eu tiver um problema na minha vida, eu vou lá para ser benzido. Judas estava junto com Jesus, mas não era questão. Não era convertido, vamos dizer assim. Então, qual que é o problema? É isso, a pessoa que não é nascida de novo, ela não vai conseguir, e ela vai deixar a igreja um dia. Então, a gente tem que evangelizá-los. Dentro da igreja, tem que falar com a pessoa, olha, você precisa nascer de novo, você não é nascido de novo. Você aceitou Jesus, o seu aceitar de Jesus não foi de todo o coração, não foi verdadeiro, tem alguma coisa na sua vida que está errado. Porque o crente você vê que a pessoa é crente, tem sinais. Por exemplo, ele não anda em pecado. Ele pode pecar, mas ele não anda em pecado. Ele não é escravo de um pecado. Ele discerne o pecado, ele fala, não, isso está errado, eu vou parar, e para. Outra coisa que o nascido de novo ele ama isso aqui, a Bíblia. Isso aqui que a gente está fazendo, ele ama. Ele gosta. Ele põe a mente nisso. Ele sai daqui e continua pensando, ele lê a Bíblia em casa, ele medita, ele procura ver um comentário como é que é isso, procura saber como é que é. Ele ama a Bíblia, ama. A palavra de Deus é algo que atrai ele. Gosta de orar, gosta de igreja, gosta dos irmãos, gosta de ter comunhão, não só da igreja local que ele faz parte, com outros cristãos também. Ele tem prazer na comunhão dos santos, ele se sente bem. São marcas. A pessoa não tem isso, ela não é nascida de novo. Não é. E é muito fácil ser religioso. Nós vivemos uma cultura católica. O catolicismo implantou, pensa bem, quantos anos o Brasil, que veio de Portugal, é católico? Portugal foi fundado em torno do ano 1100, se eu não me engano, 1200, por aí, né? Como nação, né? Você sabe como é que foi a fundação de Portugal? Uma história curiosa. A região ali de Portugal, ela era dominada pelos mouros, né? Que eram árabes muçulmanos. Houve uma invasão dos mouros na Península Ibérica, invadiu, construiu reinos mouros, árabes muçulmanos, né? Portugal e Espanha. Espanha conseguiu expulsar os mouros por guerras, mas os mouros não saíram da região que era Portugal. A região de Portugal era da Espanha. Portugal, o que é hoje Portugal, era da Espanha, pertencia à Espanha. Mas a Espanha não conseguiu expulsar os mouros da região que é Portugal. Aí apareceu um príncipe, eu agora estou em dúvida da origem dele, se ele era francês ou espanhol, Dom Henrique de Bolonha, se eu não me engano esse é o nome, e ele queria casar com a filha do rei da Espanha, que eu me esqueci o nome dela. E o rei da Espanha falou o seguinte, não, eu te dou a mão da minha filha em casamento, se você expulsar os mouros da região lá, que hoje é Portugal. E ele, apaixonado pela princesa da Espanha, organizou um exército e foi lá e fez guerra com os mouros, expulsou os mouros da região que é Portugal. O rei deu a mão da filha em casamento, ele casou-se, e deu aquela região de Portugal como um ducado, né? Para esse rapaz, né? Henrique de Bolonha, deu como se fosse um ducado, ou seja, pertence à Espanha, mas eu deixo vocês dominarem aí debaixo da minha autoridade, rei da Espanha. Isso era muito comum, vocês faziam isso muito. Mas a terra era da Espanha, e o rei da Espanha que era o dono dali. O Henrique de Bolonha era um duque só com a filha do rei lá. Mas aí, aconteceu o seguinte, o Henrique de Bolonha morreu, e o filho dele assumiu o lugar, só que o filho dele queria ser o rei daquela região, não queria ser só o duque, queria se tornar-se independente do rei da Espanha. E, não me lembro os detalhes, mas ele fez alguma coisa lá, que conseguiu, declarou a independência de Portugal em relação à Espanha. O rei da Espanha
quis usar da força militar para punir o rapaz. O que o rapaz fez? Esqueci o nome do rapaz, está na história, depois vocês leem. O rapaz fez uma jogada. Ele doou Portugal para o Papa. E o Papa recebeu. Isso existia no passado. As pessoas doavam para a Igreja Católica, não era só uma casa, doava grandes extensões de terra. No caso desse príncipe português, ele doou Portugal inteiro para o Papa. A nação de Portugal foi doada ao Papa. O Papa recebeu, ganancioso, né? Como era. Opa, um país inteiro que era, pode me dar aqui, ué. E combinou com o Papa o seguinte: Portugal é seu, mas você me coroa como rei de Portugal. O Papa fez isso, era muito comum isso aí. Isso aí não foi feito só com Portugal, teve outros casos assim. Então, Portugal se tornou uma nação curiosa, ela era do Papa, Portugal, mas o rei de Portugal administrava Portugal em nome do Papa, e na prática era o rei que fazia tudo, mas em conluio com o Papa. Então, Portugal é uma nação que foi doada à Igreja Católica. Não é à toa que Portugal é extremamente católico. Não é à toa que tem santuário de Fátima lá. Portugal é uma nação extremamente católica. E essas coisas têm efeito no mundo espiritual. Pega o evangelho como se estivesse pregando para qualquer um. Mas a pessoa que está na igreja acha que aquilo não é para ela. Bom, alguns podem até ouvir e se converter. No pequeno grupo, você tem como chegar mais perto da pessoa, olhar nos olhos dela, lidar com a situação dela, responder perguntas. Isso aqui é um pequeno grupo, né? Então, o Rafael me fez perguntas, eu pude responder diretamente para ele. No culto, ele não pergunta e eu não respondo. Eu estou lá pregando sobre Jesus, e às vezes uma pessoa que está ali não é convertida, pensa que é porque foi batizado. Mas no pequeno grupo ele faz a pergunta, eu digo que não é. O batismo não salva. Crer em Jesus de todo o coração implica em mudança de vida. Eu não consigo falar isso no culto, porque eu não sei o caso de cada um. Então a mensagem no culto ela é mais geral. No pequeno grupo, como o estudo bíblico nos lares, a gente pode identificar a situação de um por um. Por exemplo, isso, né? É muito comum, dúvidas. Por isso que o pequeno grupo é bom, porque se responde dúvidas. E aí, irmã Diana, eu acho que isso existe sim, bastante. E uma grande parte dessas pessoas que estão na igreja e não são convertidas, falta informação. Não foram bem evangelizadas. E aí o pequeno grupo é ótimo para isso. No pequeno grupo a gente pode, caso a caso, até se for o caso, dependendo do teor do pequeno grupo, a gente pode até chegar na pessoa com o problema dela. Olha, eu vi que você foi no show da Arapuca. O que você foi fazer lá, irmão? No culto não dá para fazer isso. Mas no pequeno grupo dá. O que você está fazendo no show da Arapuca? Não, é porque e tal, meu colega me chamou e tal, e assim, eu não bebi não, eu não usei droga, não fiz nada errado não, só estava lá, vi um monte de coisa errada, mas eu não me envolvi não, mas você não pode ir, ué. Você não pode ir no show da Arapuca, crente não vai no show da Arapuca, cristão de verdade, não vai no meio do inferno. Você pregou o evangelho para alguém lá? Se você foi, vai com mais alguém, então vamos montar um projeto de evangelização para o show da Arapuca, até admito, eu gosto dessas coisas. Não sei se eu tenho muito força para isso mais não, mas eu, se precisar, vamos evangelizar o show da Arapuca, pastor Marcelo? Vamos fazer um grupo de evangelismo, chamar o irmão Luciano, fazer uma tática, não vamos um sozinho, vamos um grupo, vamos orar antes, vamos chegar lá, não vamos ficar o show inteiro lá, né? Vamos só no momento de entregar folheto, orar para as pessoas, falar de Jesus. Isso eu topo. Aí pode ir no show da Arapuca para evangelizar o pessoal. Agora, no show da Arapuca, para curtir o quê? Curtir aquele monte de pecado lá, tudo quanto é forma possível, imaginar. Tudo no show da Arapuca é pecado, aí, tudo. O que estou falando do show da Arapuca como exemplo, né? O que nesse show, porque está aqui em Lavras, né? O que nesse show que não é pecado? Tudo lá é pecado. Tudo lá. Não, tudo é pecado. A música é pecado também. Está falando de prostituição, está falando de bebedeira, está falando de traição. Pecado? Tudo é pecado. A pessoa vai motivada pelo pecado. Lá está curtindo o pecado. Lá faz o pecado. Lá incentiva o pecado. Lá vende o pecado. Idolatra o pecado. Aplaude o pecado. O que o cristão está fazendo lá? Aí, num pequeno grupo, eu consigo argumentar. Eu consigo falar, olha, eu hoje estou muito propenso a chegar para as pessoas que eu vejo que não são convertidas, que está assim evidente, né?
Uma pessoa que vai no show da Arapuca e gosta desse show, não é convertido. Para mim está nítido, não nasceu de novo. Porque o nascido de novo, ele não vai gostar do sujeira. Ele ir lá é uma coisa, ele ir lá e curtir aquilo é outra coisa muito diferente. O cristão nascido de novo não pode curtir o pecado, gostar do pecado, achar legal o pecado, ter prazer no pecado, no sentido de vamos continuar nisso. Então eu posso falar para a pessoa, eu estou muito propenso a falar assim, olha, você não é nascido de novo, você precisa ter experiência do novo nascimento. Você está mostrando que você não nasceu de novo. Para a pessoa ficar incomodada, para não ficar iludida. Para ela falar, puxa vida, o pastor me falou que eu não nasci de novo. Talvez ele fique com raiva de mim, saia da igreja falando mal, mas, pelo menos eu dei a chance para ele. Mas quem sabe ele, Senhor, Espírito Santo, será que eu não nasci de novo? Me explica então o que é nascer de novo. Vou pedir ao nosso irmão Igor para orar por nós. Amém, Deus e Pai. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer por essa noite, Pai. Obrigado porque o Senhor se fez presente aqui. E gostaria de te pedir, Senhor, que o Senhor venha continuar, meu Deus, abrindo os nossos olhos, nos instruindo em toda a verdade, Pai. Que a gente venha ser cada vez mais parecido com o Senhor, Pai. Traz mais pessoas para cá, meu Deus, que precisam ouvir da Tua palavra, que precisam ouvir do Seu amor, Pai. Que o Senhor venha estar abençoando essas pessoas, Pai, e nos livrando de qualquer erro, de qualquer cilada, meu Deus. Continue abençoando a vida do pastor Marcelo, que ele venha continuar sendo essa pessoa, Pai, sábia, que nos dá instrução, que nos dá direcionamento, Pai. Obrigado pela vida dele. Abençoe cada um aqui, meu Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.